Posso começar? Pode. Pois é. Vou começar a minha vida de quando eu nasci até hoje. Tá, mas olha pra câmera. É, até hoje. Minha mãe morreu, eu fiquei com idade de 2 anos de idade. Papai plantava feijão no terreno que a gente morava, e era na época de colher o feijão, e ele arrancou o feijão, botou, a casa era de palha, e ele botou o feijão nos varais para enxugar o feijão, para secar o feijão para bater, e começou batendo o feijão, e veio um vento e pegou fogo na casa, queimou todo o feijão, queimou a casa, queimou tudo, não ficou nada. Meu irmão, em idade de uns 2 meses ou 3, estava na casa do padrinho. Papai foi lá, pegou o meu irmão e eu, arrumou o cavalo, pegou nós dois, botou um de um lado, outro do outro. Eu era mais pesado, ele botou no lado do meu irmão, que era maneiro, uma pedra, para ficar igual do negócio lá, para conduzir nós para a casa da minha avó. E assim a gente seguiu para a casa da minha avó. Lá ficamos na casa da minha avó, papai ficou por ali e tal. Veio um ano de 32, muita fome, fome de morrer todo mundo de fome mesmo, porque não havia farinha, não havia feijão. Opa, não havia nada. A sua mãe morreu no incêndio? É? Sua mãe morreu no incêndio? Não, minha mãe morreu no lugar, o nome do lugar era... Morreu dentro normal? Zaraújo. Era na mata, não era lá no sertão. Assim, então, o feijão, a fome, a gente comia raiz de imbu, o triga, palmito de coqueiro, era a comida nossa, eu com idade de uns 5 anos, por aí assim. 5 para 6 anos, eu lembro disso tudo. O papai ia trabalhar para ganhar 1 litro. Ele ia trabalhar fora, ele viu já na casa da minha avó, para ganhar 1 litro de goma preta, aquela goma tapioca preta, fazia aquele mingauzinho, a gente comia e tal, e se ajeitava e ali ia dormir e pronto. Isso 1 ano. Depois de 1 ano as coisas foram melhorando um pouquinho e tal, ele começou a namorar, casou com outra pessoa lá, que não era minha mãe. E eu e o meu irmão não se demos bem com ela, terminamos. Meu irmão foi para a casa de um padrinho e eu fiquei de casa em casa, bolando. Morei em umas 20 a 30 casas. Morei em umas 20, de 20 para lá. Ia para um canto, não dava certo, ia para outro, não dava certo, ia para outro, não dava certo, até o ponto que uma pessoa chegou em Arapiraca e me carregou para Maceió. Era um senhor com o nome de Sargento Oliveira. Passei 10 anos na casa dessa pessoa. Daí eu saí com a idade, mais ou menos, da casa dele, saí com a idade de 14 a 15 anos, mais ou menos, de idade. Daí me empreguei, fui procurar emprego, me empreguei na casa de um desembargador em Maceió, para ser jardineiro. Lá eu fiquei trabalhando, eles gostavam muito de mim, tinha 3 filhos, ele era largado da mulher, eu tratava do menino, pegava a cachorra, e o menino ia para a praia, e divertindo ali pela praia com os meninos dele. Depois daí, passei 1 ano. Depois daí, um dia passou um bloco, que era a época de carnaval, chamado Cavaleiro do Monte. Passou na porta, vinha descendo de lá de Farol. Passou na porta dele, ele falou para mim: Leonardo, vá brincar, acompanha o Cavaleiro do Monte e vá brincar. E eu fui, né? Eu estava com 13 para 14 anos de idade. E eu acompanhei o Cavaleiro do Monte, ganhava muito pouco na casa dele. Quando eu chego no centro de Maceió,
lado, eu vou passando, um senhor me chamou. Menino, vem cá. Quer ganhar um trocadinho para ir buscar uma barra de gelo ali? Barra de gelo, né? Aquelas barras, né? Aí eu disse, pô. E assim eu fui buscar a barra de gelo. Quando eu cheguei no bar do cara, ele perguntou: você quer ficar aqui trabalhando, raspando cana, para me ajudar agora pelo carnaval? Aí eu falei para ele que eu era empregado, estava trabalhando. Ele disse, mas deixa e tal, não sei o que, vamos ver se dá certo. E aí eu fiquei trabalhando. E quando foi no outro dia, dormi. Quando foi no outro dia, fui lá avisar o meu patrão. Ele ficou até bravo comigo, que eu ia ficar lá no bar. O cara não queria mais que eu saísse. Nesse bar eu trabalhei 3 anos. Passei a ser gerente do bar. Foi gerente. O bar se chamava Westin Bar. Era o nome inglês. E o meu nome era China. Não sei que parência eu tinha com China, mas me botaram esse nome de China. Daí eu fiquei, aí já procurei melhorar a vida um pouquinho ali e tal, já andava mais bonitinho. Comecei a namorar e coisa e tal, e dali eu fiquei uns tempos, aí fui chamado para o exército. Já completei o exército, o tempo do exército, fui chamado para o exército. Era na época da guerra, 44, 45, por isso. Fui na guerra, na época da guerra. E fui convocado. Fui convocado para ir para a Itália. E saí com os caras cantando aquela música. A voz do DV me chamou, Lili, não sei o que e tal. Saí cantando no trem para Recife. Quando cheguei no Recife, aí fui julgado incapaz temporariamente. Voltei para Maceió. Quando cheguei em Maceió, eu digo, agora não vou mais ficar, agora eu vou para Arapiraca. Já estava meio tocudo, né? Cheguei em Arapiraca, meio rico. Né? E o caroço? Aqui. Cheguei em Arapiraca já meio rico, meio bonito, né? Tá, mas conta a história do caroço. Pode sim, tem esse caroço, mas esse caroço que já foi, então, foi em Maceió. Foi antes, né? Mas foi pode Maceió. contar depois. Isso aqui de bolo, Maceió, porque eu esqueci. Isso. Conta, antes dessa beleza toda que eu tive, aí, antes de eu ir para o bar, eu saí da casa do Padre Oliveira e peguei esse emprego do desembargador. Da casa do desembargador. Mas depois que eu saí do desembargador, aí eu fui sofrer. Sofri uns 5 a 6 meses, mais ou menos. Aí eu vendi bolo, vendi quebra-queixo, vendi arroz doce, vendi o que era para fazer, eu fazia. Dormi debaixo das pontes, dormi debaixo das pontes do mar. As pontes não eram pontes, eles chamavam trapicho. Eram os trapichos dos navios vinham e os caras passavam com açúcar, com as coisas por cima, sabe? Fazia de pau e as pontas, aquela pontona por dentro do mar. E eu dormia ali. Tinha noite que a água, mas dormi poucas noites também. Mas tinha noite que quando eu pensava que não, a água estava batendo, a maré estava batendo em mim. Dormi umas 3 ou 4 noites ainda, desempregado. Aí foi quando eu passei para a casa de uma mulher que eu vendia arroz doce dela. E ela me deu um banheiro para eu tomar conta e vender os banhos. Aí foi quando apareceu esse caroço. E nesse caroço aí foi duro, era um tomatão grande, vermelho. E eu não tinha quem fizesse nada para mim, a mulher era fraca. Sei que um dia uma pessoa me ensinou que eu fosse no chefe do hospital, né, o diretor do hospital. E eu fui morar no Farol. Cheguei mais 5 dias na porta do homem, no muro. Aí quando ele foi sair para ir para o hospital, eu falei com ele, o nome dele era até Dr. Pedro Reis. Doutor, queria falar com o senhor. Disse o que era. Aí eu falei, eu mostrei. Aí ele foi muito bacana comigo, me pegou, botou no carro dele, que eu nunca tinha entrado no carro, me levou para o hospital. E lá fizeram uma junta médica para olhar. Naquele tempo não tinha nada mesmo, não tinha nada naquele tempo. A operação, o povo não sabia nem o que era, nada, as coisas não tinha como tem hoje, né? Isso foi 40 e pouco. E o resultado foi que eles reuniram e ligaram lá uma tomada e um negócio lá, queimaram o caroço. Reuniram, falaram lá um bocado, queimaram o caroço, aplicaram lá um negócio também, acho que já era anestesia.